passado no aula, o que eu acho que não vai acontecer. Só temos brilhantes, entendeu? Então eu tenho certeza que ninguém vai a disciplina aqui, certo? Então agora. Ou então dentro do eu tiver uma dúvida assim, eu escolhi um tema específico, eu queria falar com o professor da área para ele me sugerir uma bibliografia específica. Você manda um e-mail para mim e eu pego o seu tema e vejo quem é o professor da casa que tem mais afinidade, passo o seu e-mail para ele e ele estabelece um contato já direto com você. Agora, esse contato é um contato para quê? Para lhe dar uma luz, ou seja, um contato para lhe indicar uma bibliografia, para sugerir às vezes um tema, ou seja, um contato pontual. Não é a pessoa que vai corrigir seu TCC, seu artigo, capítulo, porque esse tipo de orientação em pós-graduação, ela não existe, certo? Então o professor ele vai me dar uma dica, um suporte, uma ajuda, e eu também que trabalho, para quem for escrever alguma coisa na área de civil ou de consumidor, de alguma coisa, eu também, nessa área, eu ainda me responsabilizo com o pessoal de penal ou com o pessoal das outras áreas de direito civil. A gente tem professores também na casa específicos para isso. Então, assim, não fiquem preocupados, porque vocês não vão estar sozinhos nessa caminhada. Eu sempre vou estar com vocês, não só mais na condição de coordenadora, que acompanha de perto, mas também na condição de professora. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem no meio do caminho, eu estou aqui para ajudar. Mas, assim, vocês têm que entender também que é um trabalho de responsabilidade de vocês. Então, não deixem para a última hora, não deixem a esperança de que um professor, por e-mail, vai resolver todos os seus problemas, porque vai ser impossível, certo? Então, à medida que as dificuldades forem surgindo, vão entrando em contato para que a gente vá resolvendo, para que as coisas não se acumulem e não gerem estresse desnecessário em vocês, né? Até porque, como vocês, todo mundo trabalha e muito, e agora já vai ter que trabalhar e escrever TCC. Eu sei que não é mole, é puxado, é rojão, mas pensem que já está terminando. Depois, iremos todos confraternizar nossa festa de formatura, que já estamos aqui bolando com a nossa líder, e nossa comissão de formatura, então vamos ter festa, com distribuição de canudos, com professores homenageados. Olha bem, eu quero, depois eu quero devidamente a coisa é interesse. Publicar, quem tem nota acima de 8, a universidade permite que você submeta seu TCC ao conselho editorial da revista jurídica. Tem uma revista jurídica eletrônica que tem inscrição na Biblioteca Nacional, que tem quadros, entendeu? Então, para quem se interessa também por vida acadêmica, quando você receber sua nota, eu mando e-mail para mim, eu tenho interesse em publicar meu artigo, eu encaminho diretamente para uma diploma, que é o responsável pela revista jurídica, e uma vez aprovado, geralmente quando a indicação aqui depois, eles publicam. Quando a graduação precisa de uma peneira maior, mas geralmente a gente depois eles publicam, e aí vocês têm mais essa possibilidade de titulação. Se você esse pessoal ouvindo, sim, alguém vai te dar uma chance. Isso, ele está assim, a pessoa permanecer no livro. Não tem como permanecer no livro. Depois da segunda entrega, a nota que você tem é a nota definitiva. A segunda entrega, se você tirou menos que 7, você perdeu. Sim, mas na segunda entrega. Entendeu? Você leva, tem 30 dias. Mas se você tirou 7,5, aí você só não publica. Não, você tirou 7,5, você só não vai para o conselho editorial. Vamos falar do isso agora. Isso é apenas um introito da questão, porque o papo é muito. Ainda, eu sei que a gente já gravou alguns e-mails, a gente já contou com a colaboração da líder, mas assim, se alguém, porventura, ainda tem alguma dessas experiências, certo? Run Forest, corra, porque o que acontece? Em tese, tecnicamente, pelas normas da faculdade, quem tem pendência não devia estar nem na aula de TCC, devia resolver as pendências antes, certo? Mas, como a gente sabe que tem algumas pendências, que são pendências, abre aspas, fáceis de resolver, né? Problema de maternidade da colega, um problema de uma fala, que já falou com o professor, coisas simples de resolver.
resolver, a gente está, para nós trabalhar a turma toda também, a gente está seguindo. Então é o seguinte, você tem que resolver sua pendência, por quê? Porque se você não resolver sua pendência, você entrega seu artigo bonitinho, tem sua nota e não vai adiantar nada, você não vai para canto nenhum, porque eu não consigo lançar a nota do TCC antes de você resolver sua pendência. O sistema simplesmente bloqueia, não deixa. Então não adianta nada você ter concluído todos os seus TCC se você não resolver o seu problema de pendência, porque seu título, seu certificado, você vai sair nunca. Certo? Então você tem que resolver suas pendências. A gente já passou, a gente fez um levantamento e a gente já passou, a INDEP passou para vocês uma lista de quem a gente viu que tinha problema. Nessa lista, eu não só mandei a lista, mas mandei também o nome e o e-mail dos professores, das pessoas da competência, para que, se você tem uma falta indevida, o que é uma falta indevida? Eu cheguei atrasada, falei que o professor esqueceu e me deu falta. Ou eu estava presente na aula e só esqueci de assinar e o professor me deu falta, ou seja, falta realmente indevida. Ou a pessoa está faltando uma nota, o professor não lançou a nota, ou é um trabalho que a ainda perdeu e tudo. Vocês têm que mandar e-mail para o professor pedindo o aluno de falta, ou, se for falta de nota, pedindo ao professor que lance a nota e tudo. Agora, se o problema da falta de nota for por falta de trabalho, ou seja, eu não vi, certo? Eu não fiz o trabalho, teoricamente, isso já era para ter sido pedido bem antes, certo? Mas, a gente está dando aí uma coisa, a gente já pretende, eu recebi pedido de gente pedindo trabalho de matéria da segunda, terceira matéria do curso, né? Eu vou, amor de Deus, certo? Peço as coisas professores, porque os professores vão encaminhar para vocês. E se você, agora sim, se você tem uma questão, rapaz, eu vi no sistema, tem 10 faltas. Só que eu sei que as 10 faltas são indevidas por algum motivo. Então eu quero saber que dia eu tive essas faltas. O que é que você faz? Você pega, entra no portal e faz um requerimento de histórico de faltas, porque aí você vai receber todos os dias que você faltou. Lembrando que, pela norma do MEC, você tem direito a, no máximo, 25% de faltas por matéria. E essas faltas são apuradas por hora-aula. Então, uma matéria de 20 horas, por exemplo, são 5 dias. Só que cada dia são 4 faltas, porque a falta é apurada por hora-aula. É isso, 1 encontro de 4 horas são 4 faltas, certo? Então, se você filar 2 dias da matéria, você já está bastante complicado nessa situação. Diga. Passei o e-mail para a SDEC, passei para a Carmen e aí eu fui para a SDEC. Não sei. Não sei. Aí você vai fazer o seguinte, você vai atrás da SDEC para poder saber, ou então, quando a gente terminar aqui, você passa aqui embaixo na sua loja e aí pergunta, eu queria ver minha situação, porque com a sua matrícula, o pessoal daqui de baixo consegue tirar seu histórico e aí dizer o que é que está faltando e o que é que está faltando. E aí eu preciso dizer que como líder, foi o único e-mail que eu não repassei, não repassei para vocês, porque ficou a cargo da SDEC. Muito bem. Tá perdoada. Não, e outra, e mesmo assim, aproveitando que já estão aqui, quando a gente terminar, pode passar na sobreloja, porque aí quem não recebeu, chega lá e vê qual é a situação, o que é que está faltando, certo? Na dúvida, veja se você Não, se você foi deferido, não tem problema nenhum. Então não tem problema. Não, exatamente. Quando o requerimento aparece lá, requerimento com sucesso, não tem problema nenhum. O sucesso pode estar agora. Peraí, calma. Peraí, seguinte. Se você teve uma resposta, requerimento aprovado com sucesso, tá beleza. Se por acaso está em processamento ou requerimento enviado com sucesso, quer dizer que não me responderam ainda. Então pode estar processando. Se está
que não, eu faço o controle todo mês, não tenho falta nenhuma, não tenho problema, só também. Mas, certo? Vai aqui na coisa rapidinho, eles tiram pra vocês, sem problema nenhum. Oi. Não sei, pergunta sobre lógica porque vocês que é sobre lógica, eu sou no setor de matrícula. Pergunta o pessoal daqui que eles responderam direitinho, certo? O setor de matrícula primeiro tá. Oi. Não está reprovado por falta, não está reprovado por nota, não está ok, né? Tá, você não tem problema de nota, tem problema de falta, tá ok. Tá ok. Sim, senhor. Financeiro. Impossível. Então, aí esqueça. Repare só. Esqueça porque o curso de vocês é custo pago, custo pago. Aí foi confusão do sistema. Esqueça. Não tem essa possibilidade. Esqueça porque aí o próprio sistema vai identificar e aí eles mesmos já fazem o requerimento automático. No curso de vocês não há este problema, graças a Deus. Certo? Para todos nós. Bom, feitos esses avisos iniciais, vamos falar um pouquinho do TCC em si, certo? Porque é que minha experiência como orientadora de TCC tem visto em termos de dificuldade. Como é que vocês vão produzir esse TCC? A gente vai mandar também, junto com o material, umas orientações só de lembretes, mas o TCC de vocês ele tem que ter, no mínimo, 20 páginas de conteúdo. Então, o artigo de vocês tem que ter entre 20 a 30 páginas de conteúdo. O que é que para a universidade significa conteúdo? Conteúdo significa o desenvolvimento. Então, conteúdo não conta nem a introdução, nem as referências, certo? A primeira página do seu conteúdo, digamos assim, seria do seu primeiro capítulo até a sua conclusão, certo? A introdução fica de fora porque a introdução se entende como o próprio nome diz, a introdução é seu projeto de pesquisa que você está ali apresentando. Aí a pergunta que me fazem, Flávia, precisa, se eu quiser escrever mais, eu posso? Pode. Lembrando que a gente tem só uma limitação. Pelas normas da ABNT, até 40 páginas ainda é artigo. Acima de 40 páginas já é monografia. E aí os requisitos para monografia são um pouco mais puxados, são diferentes. Tá? Então, o mínimo são 20 páginas. O máximo, a gente aconselha 30. Mas se você quiser escrever 40, não tem problema nenhum. Você não pode escrever acima de 20 páginas, porque vai dar problema. Ou acima de 40, porque vai dar problema. Não só problema para a questão de ABNT e metodologia, porque não é mais artigo, é monografia, como problema com o projeto pedagógico do curso, porque o projeto pedagógico do curso prevê que o TCC será feito na modalidade de artigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já teve experiência de simplesmente a pessoa se empolgar e, em vez de escrever um artigo de 20, 30 páginas, escrever um artigo de 80 páginas e na verdade, não escrever um artigo, escrever uma monografia e a gente até recebeu, aprovou, só que ela não queria que saísse no título dela que o TCC era monografia. E eu não posso fazer isso porque o meu projeto pedagógico prevê artigo, não posso botar monografia. Certo? Então, teoricamente, a gente, pelo princípio aí da fusão, né, da forma, da instrumentalidade, a gente aceitou a monografia dela quando ela vai interferir, porque o projeto. O problema veio depois, porque além de receber, a gente fez uma acomoda, eu queria que colocasse no título, eu não tenho como colocar isso no título, tá? Vocês podem escrever. De 20 a 30 páginas, o espaçamento, a gente coloca espaçamento ou duplo ou um e-mail, fica a critério de vocês. O pessoal que gosta de escrever mais, bota um e-mail, a galera que gosta de uma encheçãozinha básica de linguiça, bota 2, se escreve, ou a galera que está sem tempo, não tem problema. A gente aceita espaçamento em e-mail ou espaçamento duplo, não há problema. A letra Times New Roman, certo? Vocês vão receber também isso, está tudo escrito bonitinho. E o mais importante para vocês, não perder o prazo. 12, tamanho 12, Times New Roman 12, exatamente. E o mais importante,
não perder o prazo para depósito, certo? Esse prazo para depósito é de 90 dias a partir da segunda orientação, certo? Na verdade, pelas normas da instituição, são 90 dias a partir da primeira apresentação, certo? Mas aquilo que a gente fez, como a gente está num grupo fechado, num curso em company, algumas regras eu consigo mexer a cabeça de vocês e flexibilizar perante a instituição. Então, isso a gente, como a gente sabe que vocês também estão trabalho, um monte de coisa, a gente conseguiu essa flexibilização. Mas assim, conseguindo essa flexibilização, mas não dá para flexibilizar mais. Então, assim, não dá para daqui a 6 meses dizer, claro, eu não posso apresentar meu artigo daqui a um ano. Claro, não dá. Infelizmente não dá. Certo? São 90 dias, ó, pela regra da instituição a partir de hoje, da primeira orientação. O que eu vou conseguir para vocês? 90 dias a partir do segundo encontro. Por que eu digo segundo encontro no dia de uma data? Porque como a gente vai dividir a turma, tem dias que vai ter segundo encontro daqui a 15 dias, tem dias que vai ter segundo encontro daqui a 30 dias, porque a gente vai dividir a turma. O conceito que eu dou para vocês. Às vezes parece 90 dias ser muito tempo. Não é. Mesmo que você esteja na segunda turma, comece a escrever seu negócio logo, de pouquinho em pouquinho, certo? Vai escrevendo. Porque se você deixar para escrever, tem gente que diz, não, eu estou sem tempo, eu vou tirar uma semana de licença, um final de semana, não sei o que, eu vou sentar e vou escrever. Dependendo da pessoa, dependendo da pessoa, ela até escreve. Mas às vezes ela escreve, cumpre, baixa a meta das páginas, mas o texto não está prestando. Né? Então, nada que a gente faz com muita agonia, com muita pressa, dá certo. Certo? Bom, o que é exatamente que a gente precisa do TCC? Eu posso, todo anotou aqui, eu posso apagar isso aqui? O que é que a gente precisa ter no TCC de vocês? Daqui a pouco eu vou entrar com um slide ali, que eu catei da internet, para mostrar a vocês o seguinte. Como é que a gente aprende a escrever artigo? Porque escrever eu tenho certeza que vocês sabem muito bem. Mas como é que a gente aprende a escrever artigo? Vendo como é que os outros escreveram o artigo deles. Porque a gente aí sabe aonde colocar. Eu fui professora de prática na faculdade e eles ensinavam a fazer petição. Como é que ensina a fazer petição? Vendo petição dos outros. Onde é que bota essa lista? Onde é que bota o número de processo? É a mesma coisa, artigo é a mesma coisa. Então, basicamente, como é que vocês vão construir o artigo de vocês? Porque é preciso, fundamental, que tenha no artigo de vocês. A introdução. Isso eu estou abstendo a questão de capa, essas coisas, porque essa formalidade a universidade não faz. Diga. Não, é isso. Quando eu vou exibir para vocês, justamente tem dois datashows que eu vou colocar aqui, que são referências, e um é um artigo pronto, para mostrar a vocês exatamente. Vou mandar para vocês. Já tem aqui o material, vou mostrar e depois eu mostro para vocês. Certo? Então a introdução. Vou pegar o meu, está melhor. Introdução. Desenvolvimento. Conclusão. Referências. E aqui eu vou botar um asterisco porque tem gente que bota e tem gente que não bota. Não é obrigatório, ainda mais no artigo. Anexos. Certo? Ou seja, o anexo serve para quê? Você quer colocar uma tabela, um quadro, uma coisa comparativa, um gráfico, não pode no corpo do texto. Você faz referência no corpo do texto, vídeo anexo, e aí você coloca aqui nos anexos aquilo que você quiser. Certo? O recomendável é que o artigo ele é uma produção científica mais enxuta. Então, se você quiser usar um anexo, você pode. Mas não bote muitos anexos, entendeu? Porque fica uma coisa muito grande. E, na verdade, se for um anexo, por exemplo, fácil, uma tabela fácil de ler, o leitor até se interessa por ler os anexos. Mas, por exemplo, quando você bota um quadro enorme, cheio de informação, com as letrinhas miudinhas, de tabela do Banco Central, de quanto custa cada serviço de banco, ninguém lê aquilo. Todo banco tem aquilo, ninguém lê aquilo ali. Então, não adianta você botar no anexo, porque o leitor também não vai se interessar por aquilo. Certo? É melhor você destacar a informação que você quer e colocar no corpo do texto e fazer a referência, fica mais fácil. Certo? Bom,
Introdução, conclusão, desenvolvimento e referência. Obviamente que antes da conclusão, a BNT existe lá, capa contra capa, não sei o quê, mas assim, tudo que for de ABNT, de formalidade, de filigrana, de frescura, certo? Não tem problema, a gente libera para vocês. Mas existem coisas que não dá para passar na cabeça. Então, por exemplo, eu já tive que reprovar, não, mas mandar para refazimento alguns artigos, porque o tema problema da pessoa, ela não sabia, não estava claro. Aí diz, claro, mas eu escrevi tanta coisa legal, tudo foi só um probleminha besta de ABNT. Esse não é um probleminha besta, esse é o fulcro. Se você não souber perguntar, você não vai saber responder. Então, se você não sabe qual é o seu tema, você não vai saber concluir e responder. Entendeu? Então, tem coisas que são importantes, que não dá, que a gente tem que se preocupar mesmo, mas que não é uma coisa de sete cabeças, não é nada muito difícil, não. Então, a capa, vocês podem fazer uma capa normal. O título, certo? O IFAX, o nome de vocês, o curso que vocês estão dizendo, o curso especializado em Arquitetura Pública, o ano, Salvador e acabou. Certo? Não precisa de frescura nenhuma. E aí já pode começar da primeira página do artigo que eu vou mostrar aqui a vocês. Então você tem a introdução, certo? No caso do artigo, a gente vai ler aqui que antes da introdução tem a capa contra a capa, mas tem alguns elementozinhos que eu vou mostrar a vocês que a gente precisa, certo? Ou seja, antes da introdução, sem ser a filigrana da capa e da contra-capa, você precisa colocar um resumo, um abstract, as palavras-chave. Eu vou mostrar tudo para vocês. As palavras-chave, resumo, palavras-chave, é isso lá. Certo? Vou mostrar tudo direitinho. Só primeiro deixa eu explicar aqui o geralzão, depois eu vou abrir, depois a gente vai visualizar. O resumo, o que é o resumo? O resumo é o que se diz, ou seja, você vai dizer para o leitor de uma forma resumida, com até 500 palavras, sobre o que você está escrevendo. Né? No presente de trabalho vai falar sobre a questão da guarda compartilhada, do novo Código de Processo Civil, a guarda compartilhada e as interferências nas questões das crianças, dos alimentos, se você quiser escrever, ou seja, você vai resumir com até 500 palavras. Depois do resumo, você tem que, logo abaixo do resumo, mas a palavra-chave é aqui, porque aqui é o keyword, certo? Logo depois do resumo, você vai colocar palavras-chave. O que é palavras-chave? São palavras que serão importantes para o seu texto e que se alguém algum dia procurar no Google uma palavra, seu texto vai aparecer ali. Certo? Ou seja, é uma forma de busca de conteúdo. Então você vai escrever isso, você vai botar lá direito de família, ponto. E a palavra-chave só pode ser uma expressão. Você tem uma palavra, direito de família, ponto. Guarda compartilhada, ponto. Sei lá, alienação parental, ponto. E aí você vai colocar. Geralmente a gente recomenda entre 5 a 8, 10 no máximo. Palavra-chave está de bom tamanho. Né? Não precisa ser muita coisa. Depois vem o abstract, que é o resumo traduzido para outra língua. Certo? Geralmente vem em inglês, mas não é uma norma rígida da BNT, você pode fazer o abstract em qualquer outra língua, francês, espanhol, italiano, alemão, na língua que você tiver mais familiaridade, certo? E aí, você tem que traduzir também as palavras-chave que viram keywords, né? Ou seja, as palavras-chave também têm que ser traduzidas com o abstract que você colocar lá. Obviamente que o abstract e o keyword a gente fala em inglês porque é a língua que é mais comum de aparecer. Mas se você for adaptar para o alemão, para o francês, tem que virar em francês o abstract e as palavras-chave tem que virar em francês. Né? Então, abstract é o termo que se usa para resumo. Então, você tem que achar o correspondente em francês, inglês, espanhol, alemão, que você quer usar. E palavras-chave também na língua que você quiser utilizar. Certo? Não tem problema nenhum. Bom, com base nisso, a gente vai para a introdução. Muita gente acha
E introdução é como a gente se lembra do que a gente aprendeu em redação, né? Introdução, conclusão e desenvolvimento. E aí acha que a introdução serve para colocar a parte histórica. Ah, tá. O sumário, não tem como dizer, o sumário é o sumário de livro, ou seja, são os títulos dos seus capítulos e os tópicos e subtópicos do seu capítulo. Certo? Número 1, sei lá, direito de família na dualidade. 1.1, 1.2. Número 2, a questão da divisão dos filhos da guarda compartilhada. 2.1, 2.2, ou seja, é como você vai construir, certo? Diga. As páginas do trabalho começam a ser numeradas a partir do desenvolvimento. As páginas do trabalho, elas começam a ser numeradas a partir da introdução, certo? Agora, para efeitos de contagem da gente, do desenvolvimento, você tem que começar a contar para data de páginas, certo? Mas a página começa a ser numerada pela ABNT, começa a ser numerada da introdução, certo? Oi? É o que, Nina? Certo? Então, assim, Então, o formulário também apresenta a introdução. Primeiro slide. Depois Quando eu colocar aqui, vocês vão entender direitinho. Qual é o grande problema que eu vejo hoje com a introdução? As pessoas acham que introdução é o lugar de colocar a parte histórica. Vai falar da parte histórica do direito de família, blá blá blá. Não é. Você pode colocar? Pode, mas não é para isso que serve. A introdução serve, basicamente, para você apresentar ao leitor o seu projeto de pesquisa, né? Então, tecnicamente, você teria que fazer primeiro um projeto de pesquisa, para depois fazer a pesquisa. A gente teria que fazer primeiro um projeto de TCC, um projeto de artigo, para poder fazer aquilo. A gente na pós não faz isso porque presume-se que na graduação todos vocês passaram por esse livro que tiveram que apresentar monografia, certo? Então a gente não faz isso. Mas para relembrar, né, alguma coisa que tenha passado, na introdução, basicamente você tem que fazer apresentar o seu tema, problema. Eu vou explicar cada um desses itens daqui a pouquinho. Então você tem que apresentar o seu tema, problema. Você tem que apresentar os seus objetivos. Você tem que apresentar a sua justificativa. Você tem que apresentar a sua metodologia. E você tem que apresentar os seus capítulos. Então, exatamente nessa ordem, geralmente os capítulos do último, mas aconselho que sigam essa ordem. Vocês podem colocar. E como é que a gente faz? Primeiro de tudo, o que dá mais problema, por incrível que pareça, é o tema problema. Infelizmente, muita gente boa, e assim, principalmente quem está no meio de advocacia, que está um pouquinho longe da vida acadêmica há algum tempo, a grande dificuldade que eu vejo nos TCCs é exatamente isso, a definição do tema-problema e uma boa definição de tema-problema principalmente. Por quê? Porque o mais comum é você confundir o tema-problema com o título. E são coisas diferentes, né? Então, bota aí na sua cabeça que título é diferente de tema-problema. Por quê? Porque o título é o nome que você vai dar ao seu artigo. Mas o seu tema-problema não. O seu tema-problema tem que ser uma pergunta científica que você, ao longo dos seus estudos, da sua leitura, do seu desenvolvimento, vai colocando opiniões dos outros, né, os doutrinadores, e as suas também, para que no final, na conclusão, você responda essa pergunta. A metodologia de qualquer trabalho científico, de artigo, de monografia, de paper, de resenha crítica, qualquer coisa, tem que seguir mais ou menos essa linha. Ou seja, você tem que perguntar na introdução para responder na conclusão. Agora, é óbvio que qual é o conselho que eu dou? Pergunte aquilo que você sabe responder. Né? Não queira perguntar o sexo dos anjos e sair aí querendo escrever a obra definitiva, né, antes e depois de vocês, porque deixa eu fazer isso depois, não na hora da avaliação do TCC.
Flávio, eu quero escrever sobre. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu quero escrever sobre a questão da adoção. Né? Pronto. Então, eu quero me concentrar, inclusive, na questão da adoção tardia. Então, meu título pode ser Adoção tardia. Simples. Qual é o grande erro? Chega na introdução, a pessoa começa. O presente trabalho tem como tema problema a adoção tardia. Ponto. E aí ela continua. Isso não tem um problema. Qual é o tema problema? O tema problema é dentro dessa seara da adoção tardia. O que é que você quer perguntar? Então, eu tenho várias, a gente pode fazer várias perguntas. Então, por exemplo, dentro dessa questão da adoção tardia, eu quero saber se no sistema jurídico brasileiro a gente tem meios efetivos para incentivar a adoção tardia. Ou eu quero saber se no sistema jurídico brasileiro, no sistema jurídico não, do ECA, existem meios efetivos para a adoção tardia. Ou eu quero saber se o filho vindo de uma adoção tardia tem o mesmo tratamento constitucional de um filho que não seja adotivo. Eu quero saber se o filho que foi adotado, vamos sair da adoção tardia, vamos falar só da adoção. Se o filho que foi adotado teria o direito de, depois da maioridade, investigar suas raízes, né, genéticas e cancelar, por exemplo, o registro dos pais que foi feito. Porque quando é adoção, você cancela o registro inicial, registro em nome dos pais adotivos, você teria esse direito de cancelar e voltar a ser, certo? Ou seja, é uma pergunta, certo? E aí muita gente faz assim, Flávio, mas eu tenho que colocar no texto em forma de pergunta. Não é obrigatório, mas ajuda. Ou seja, no meu mestrado, no meu doutorado, no meu TCC, eu fiz assim. Mas você precisa, é obrigado a fazer pergunta? Não. Mas eu aconselho. Então, por exemplo, nesse caso, meu tema é adoção, ou meu título é adoção. Aí vem na introdução. Primeiro parágrafo. Geralmente tem um problema logo no primeiro parágrafo, se livrar logo da questão. O presente trabalho, o presente pesquisa, visa saber se no sistema constitucional brasileiro existe a possibilidade de um filho adotivo cancelar o seu registro, né, feito através da adoção, seu registro parental, e ir atrás dos pais genéticos e voltar a ter o registro anterior ou uma coisa assim. Interroga. Ou se você não quiser interrogar, o trabalho funda-se na pergunta de pesquisa que tem como base isso. Acabou. Definir se eu tenho um problema claro, fácil e logo no primeiro parágrafo. Agora, algumas dicas para você definir tema problema. Usar a metodologia, eu aprendi com o meu professor de metodologia, João Boaventura, que diz o seguinte: quando você pensar no seu tema problema, pense sempre no que ele chama de técnica do triângulo invertido. Isso serve não só para o seu tema problema, mas também para o seu sumário. Parta sempre do mais geral para o mais específico. Certo? Então, o seu tema problema não é o que está aqui em cima, o seu tema problema está aqui embaixo. Então, por exemplo, eu posso ter como título adoção? Posso. Posso ter como tema problema adoção? Não. Então, eu vou colocar aqui, adoção. Mas a adoção eu tenho que delimitar. Então, a adoção tardia. Se eu quiser delimitar mais ainda, a adoção tardia no estado da Bahia. Adoção tardia de crianças do sexo feminino no estado da Bahia. Ou seja, quanto mais você afunilar seu tema-problema, melhor para você. Por dois motivos. Primeiro, você vai achar a bibliografia mais especializada. Terceiro, você vai dar menos a cara para bater no avaliador. Por quê? Monografia, ou TCC, ou qualquer trabalho, é se expor. Né? Então, quanto mais você se expõe, mais corre o risco do cara dizer assim, então ela falou de adoção tardia, mas não suscitou uma questão que estava lá no ECA, no artigo tal. Ou então ela suscitou a questão da adoção tardia, mas não fez uma distinção de gênero, de menino, de menina. Então, quando você vai delimitando, vai cortando, você tem aquela prerrogativa de a pessoa dizer assim,
você não abordou direito o seu tema. Abordei porque meu corte epistemológico, ou seja, meu tema estava em adoção de crianças tardias do sexo feminino. Eu não abordei o masculino porque não era parte da minha pesquisa e você não é obrigado a saber o que não é parte da sua pesquisa. Então, quanto mais específico for o seu tema, melhor para você perante o orientador. Porque se ele vier com uma nota baixa, dizendo que a nota baixa dele se justifica porque você não abordou essa questão do ponto de vista X, Y, Z, você pode tranquilamente rebater, chegar assim, contestar e dizer, olha, isso não tem fundamento porque esse X, Y, Z ficou propositalmente fora da minha pesquisa porque está fora do meu tema problema. E aí você vai ter questões têm um problema nesse sentido, certo? Então, o conselho que eu dou, quanto mais específico você quiser, melhor, certo? E, se você quiser em forma de pergunta, ajuda, pelo menos a mim ajudou, porque quando chegar na conclusão, como na conclusão você tem que passar, digamos assim, fazer uma revisão bem rápida do que você abordou no seu desenvolvimento para concluir com sua opinião ao final, quando você pergunta, a pergunta fica martelando na sua cabeça e é sempre um norte que você se lembra. No final eu tenho que responder. No final eu tenho que responder. Por quê? Porque quando você não coloca em forma de pergunta, é tanta coisa, né? E quando vai chegando no final do trabalho, você está doido para se livrar, né? Segundo meu professor também de metodologia, qualquer trabalho monográfico, tese, monográfico e artigo, você não termina, você abandona. E você vai desenvolver com ela uma relação de amor e ódio. No começo você vai ficar tão querida. Quando vai chegando os últimos prazos, os últimos levar depositar, você tem um ódio, ficar com ódio, não quer olhar para a cara dela. Depois que você publicar e entregar, você vai levar uns 6 meses sem querer ouvir, nem ouvir falar. Depois aí você coloca de novo dela. E aí depois você gosta, você publica, faz tudo direitinho, entendeu? Não tem problema. Mas é uma questão que você não vai se desvencilhar, digamos assim, dela tão cedo, mas quanto mais você fizer direitinho, mais tranquilo você estará no final, certo? Essa questão de tema problema, gente, parece besteira, parece que você fez filigrana, deu uma nota baixa por conta disso, mas é uma questão importantíssima. Porque se você é uma coisa, se você pergunta, gente, não tem como você caminhar com o seu artigo, ele não vai para canto nenhum. Se você não sabe para onde ele quer ir, você não vai para canto nenhum, certo? Então, basicamente, como é que eu faço uma introdução? Meu tema problema, ou o tema problema do presente artigo, certo? Artigo você pode escrever tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, certo? Dizem por aí, a habilidade permite os dois, certo? Dizem por aí que é melhor escrever em terceira pessoa porque dá uma sensação de isenção que o cientificismo que um artigo jurídico precisa seria mais adequado. Então, assim, eu aconselho que faça em terceira pessoa. Então, presente trabalho, pensa-se sobre isso, nunca eu acho, eu isso, eu aquilo. Então, pensa-se ou afirma-se, sempre na terceira pessoa, mas se você tiver, não, eu não consigo, só consigo escrever na primeira pessoa, não existe problema óbvio nenhum. A única coisa do jeito que você começar, você tem que terminar. Você não pode começar na introdução, eu acho, eu penso, para conclui-se que, ou eu concluo, eu acho, eu penso, ou eu acho, ou pensa-se e conclui-se, certo? Não dá para misturar as duas coisas. Depois você vai falar dos seus objetivos. O que é o objetivo? O objetivo é o que é que você quer com aquele artigo, certo? Então, geralmente, a gente fala de objetivos, o conselho que eu dou é que vocês usem os objetivos no infinitivo, né? Então, o presente artigo visa estudar a questão da adoção do Brasil, o presente artigo visa pesquisar, visa colher opiniões da doutrina e da jurisprudência para, ao final, se posicionar sobre o tema. Ou seja, é o que é que você quer. Seu objetivo é o que é que você quer com aquele artigo. Ou seja, é você dizer aqui vem, certo? O que é que você pretende com aquele artigo. Depois, a justificativa. O que é a justificativa? A justificativa é você explicar por que de todos os temas possíveis no mundo, você escolheu justamente aquele. Então, geralmente, a justificativa de um tema se dá basicamente por dois motivos.
ou pela relevância do tema, tem uma borbulha de sei lá, é a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, como já foi a alienação parental, tem uma época que todo mundo escreveu de alienação parental, entendeu? Ou alguma coisa que está aí fervilhando no jurídico, ou é alguma coisa que se justifica pela sua experiência própria pessoal de trabalho. Então, outra vez, o presente de trabalho se justifica porque na qualidade de defensor público do articulista, ou como você quiser se chamar, certo? Que atua junto à criança e adolescente, que atua junto à área penal, que atua junto à área consumerista, tem enfrentado diversas questões na seara, ou seja, você tem que justificar por que você escolheu aquele tempo. Você pode justificar pela sua experiência profissional, você pode justificar pela relevância do tema, ou você pode justificar pelas duas coisas. Às vezes é um tema que é relevante e é justamente da área que você atua, melhor ainda, certo? Mas ela tem que ter uma justificativa plausível. Simplesmente, eu escolhi o tema porque eu sei que eu estava aqui, não dá. Então tem que justificar de alguma forma. Segundo, é a metodologia que você usa. Se você vai fazer pesquisa de campos, se você vai usar pesquisa bibliográfica, em direito a gente tem uma tendência a utilizar a metodologia como metodologia de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Não se usa muito em direito pesquisa de campo, mas existe algum óbice para isso? Não. Eu quero fazer uma pesquisa de campo, quero conversar com 200 assistidos para saber a opinião deles sobre esse assunto, vou fazer um questionário, vou tabular e vou colocar no artigo. Vou achar ótimo, fantástico, sensacional. Mas, geralmente, o pessoal das áreas das engenharias e das arquiteturas trabalha mais com isso, certo? Sim, é campo, é pesquisa de campo. Repare, você pode trazer dados para seu artigo sem ser pesquisa de campo. Certo? Você pode trazer dados, pode fazer um levantamento, não tem problema, posso botar até nos anéis. A questão é você definir o método, ou seja, eu vou trabalhar no método da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial e eu quero trazer alguns dados de 2002, de 2003, eu quero trazer dados, posso, beleza. A outra questão é, minha pesquisa vai ser toda de pesquisa de campo, ou seja, eu não vou usar jurisprudência, eu não vou usar doutrina, eu simplesmente vou coletar fatos da realidade e vou dar a minha conclusão. Para a gente de direito é muito difícil, porque além de não ter tradição, a gente tem a baliza da lei. Então, de alguma hora, a gente tem que colocar a legislação ali para balizar, entendeu? Então, não é proibido. Mas eu acho muito, muito difícil. E outra coisa, para você ter pesquisa de dados, pesquisa de campo, você precisa ter uma metodologia também para isso. Então, você simplesmente não vai levantar dados, você tem que pegar, delimitar o período, delimitar o local, fazer o questionário, aplicar esse questionário, depois que eu disse, tabular os dados desse questionário e transformar, e aí, a partir da análise desses dados, é que você vai desenvolver seu TCC. Seu TCC, na verdade, é uma análise de dados, né, grosso modo falando, certo? Então, ele dá um pouco mais de trabalho, mas geralmente fica bem legal. Não tem problema nenhum. É metodologia de pesquisa bibliográfica do diferencial, não tem problema nenhum. Sim, exatamente. Se você vai fazer a sua pesquisa, exatamente. Se você vai citar a pesquisa de alguém, não tem problema nenhum. Mas se você vai fazer a sua pesquisa, tem que ter todo o método. E nesse negócio de pesquisa de não, tem o que eles chamam de amostra significativa. Já tem isso. Se você vai no universo, sei lá, analisar a população de mulheres em Salvador, sei lá, de não sei quantas mil mulheres tem em Salvador, você tem que ter no mínimo X% para que isso seja um dado válido. Com menos do que isso, a pesquisa também não vale. Certo? Então eles têm umas regras lá. Geralmente é isso, a pesquisa de bibliografia e de jurisprudência. E no fim você vai apresentar seus capítulos. Apresentar seus capítulos é apresentar seu sumário. Então, o trabalho foi desenvolvido desde do primeiro capítulo, se exposto isso, para que no segundo capítulo se desenvolva isso, aquilo, no terceiro isso e aquilo, e no quarto ou quinto capítulo
se concluindo a pesquisa, pererê. Agora, repare, quando você for apresentar a sua conclusão, você não precisa dizer qual foi a conclusão. Você vai dizer para que ao final se conclua, certo? Por quê? Porque senão você está adiantando sua conclusão na introdução, certo? Então você vai dizer para que no final se conclua com tudo que foi exposto, com tudo que foi analisado, pererê. Pronto. Com isso, você conclui com a introdução, sem problemas, certo? Então, se nesse meio do caminho você quiser botar a parte histórica, problema nenhum. Se nesse meio do caminho você quiser colocar citação no doutrinador, problema nenhum. Desde que isso aqui não falte. O resto você pode folhear e florear como você quiser. Mas isso aqui tem que ter. E disso aqui tudo, o mais importante é isso aqui. Não só ele aparecer, ele tem que estar na introdução, mas ele está claro para o leitor, certo? Então, o ideal é que você fale mesmo. O projeto de trabalho tem como ter um problema, ou tem gente que chama de pergunta de pesquisa, tem como pergunta de pesquisa, não precisa der. O importante é que você deixe claro, né, bonitinho, o que é que você está, aqui que você vê. Depois você vai entrar no desenvolvimento. O desenvolvimento são seus capítulos. Então, capítulo 1, ponto 1, ponto 2, capítulo 2, 2.1, e aí você vai, certo? Lembrando que a introdução, ela aparece, o nome, introdução, assim, em maiúscula, mas o desenvolvimento não aparece. Então, lembra que introdução, conclusão, referências, aparece, né, em cima no título, mas desenvolvimento não aparece não, pelo amor de Deus, eu peguei um TCC uma vez que é desenvolvimento. Aí ele começa, capítulo 1, capítulo 2, e vontade de me jogar no chão, mas tinha lá, desenvolvimento. Então, pelo amor de Deus, desenvolvimento é só os capítulos. E na conclusão, aí de novo o lugar. Antes de tudo que foi exposto, você faz digamos assim, um resumozinho em cada parágrafo de preferência, para resumir, tipo assim, se você estivesse historiando um parágrafo para cada capítulo, e nos parágrafos finais você dá, aí toca a cereja do bolo, sua conclusão, sua opinião sobre aquilo ali. Flávia, eu posso expor minha opinião ao longo do meu desenvolvimento? Pode. Mas se você fez isso, na conclusão você tem que fazer de novo. Tem que repetir. Porque, na verdade, no desenvolvimento, a gente usa o desenvolvimento muito para colocar a opinião dos outros, né? Então, colocar a opinião dos autores. Que fulano pensa aquilo, Beltrano pensa aquilo, de outro jeito. Se você, também eu posso colocar opiniões divergentes? Pode e deve. Às vezes, enriquece muito mais. Fulano pensa num sentido, Beltrano pensa no outro sentido. Fica ainda mais legal, não tem problema nenhum. Outra coisa no desenvolvimento, outra dica. Flávia, e eu tenho que citar que autores? O ideal é que você cite sempre um autor clássico, tá? Eu vou escrever sobre, sei lá, um Ponte de Miranda, um Augusto Gomes, e um autor mais atual. Sei lá, Silvio Venosa, Pamplona, Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt, gente, né, mais nova. Porque é interessante sempre esse contrato com um autor clássico com um autor mais atual, certo? Isso dá uma respaldo, dá uma oxigenada boa no seu texto e dá confiabilidade, principalmente no seu texto, certo? Então, no desenvolvimento, você vai basicamente colocar a opinião dos outros. Cuidado com uma coisa também que eu vejo muito comum, que é o seguinte, o pessoal diz assim, a doutrina afirma, ou a doutrina majoritária afirma, como se a doutrina fosse assim, um ente despersonalizado, um ente etéreo, certo? Você quer dizer a doutrina, em especial, fulano, ciclano, beltrano, pensa dessa forma. Por quê? Dizer que a doutrina, ou pior, vejo dizer a doutrina majoritária, que é pior ainda, porque assim, a majoritária, sim, mas quem é? Né? A jurisprudência pacífica, e não bota uma jurisprudência, a doutrina uníssona. Cadê? Não tem um para aparecer a cara? Né? Então você pode lembrar a doutrina. Tem poucos autores, mas tem um que é alguns. Então a doutrina capitaneada por fulano. Tudo bem? Mas bota pelo menos o nome de um. Né? Senão a doutrina vira por ser etéreo. Né? Fica que tem que armazenar nuvens. Né? Então, pode botar. Vai devagar. Outra coisa, aproveitando o gancho do colega, preste atenção. Artigo jurídico, gente, não é petição, tá? Então, por favor, os vícios de petição, do tipo, aquela linguagem, escorreito, entendimento, não sei o que, deixe de diapasão, você pode colocar, mas cuidado para não se perder no meio do bolodó
convencer, entendeu? Então, não abusem tanto da retórica, né? Não abusem tanto, sejam mais objetivos, mais precisos, porque a objetividade combina com a cientificidade, certo? Então, eu sei que a gente tem os vídeos de petição, eu sei que eu também tive os meus, eu acho que desse mal todos nós padecemos, mas é uma dica que é ser um pouco isso e tentar ser o mais objetivo possível. Então poderia ser um ensaio. Pode ser um ensaio, não, infelizmente não dá para ser ensaio, porque o projeto pedagógico tem que ser assistido, né? Então, científico, e jurídico, ainda por cima, tem que ser, muito bom político, certo? E aí no final você dá. Só uma dica, conclusão não é lugar de colocar citação, tá? Então se você quer citar um autor ou autores no desenvolvimento, na conclusão não, porque eu já vi também no TCC, e no final, no último parágrafo, portanto, de tudo por ele conclui-se conforme fulano e tal. E aí voltava a citação de fulano e tal. Citação pode ter ideia, mas não na conclusão, certo? A conclusão é o arremate do que você falou e principalmente a sua opinião pessoal. Você precisa ter a sua cara, precisa ter a sua opinião pessoal. E presume-se que sua opinião pessoal não vai ser machismo. Sua opinião pessoal vai ser baseada, por exemplo, em uma das correntes, ou em um dos autores, ou em vários autores que você citou no desenvolvimento. Que ainda tem isso. Quem faz uma introdução ruim, porque não define bem o tema de pesquisa, chega no desenvolvimento, faz o patchwork, cola um monte de autor e conclui aqui de um jeito totalmente diferente, sem base em autor nenhum que ele citou no desenvolvimento, conclui na cabeça dele. Gênio não pode, não dá, certo? Uma pessoa já dá, mas no artigo científico não dá para genialidade, tá? Você tem que concluir de acordo, você não precisa ficar atrelado ao entendimento de uma pessoa. Mas você pode construir um raciocínio jurídico inovador totalmente diferente? Pode. Contanto que você diga como é que você chegou lá. Então, assim, olha, eu acho que agora, sei lá, podia ter uma determinada solução criada a partir do ensinamento de fulano, misturado com ciclano, passando por Beltrano. Pronto, é uma tese. Mas tem fundamento, certo? Não pode ser na base do que a gente acha, porque a gente é senso comum de pessoa também, então a gente acha muita coisa, né? Mas no artigo científico não dá para achar, a gente tem que afirmar. E para afirmar a gente tem que ter convicção que tem que surgir daqui, certo? Os instrumentos da sua conclusão, da posição que você vai tomar, tem que estar aqui. Tem que estar de alguma forma colocado aqui para poder, casar tudo direitinho, certo? Outra pergunta frequente. Durante o texto, como é que eu faço as citações dos autores? A ABNT permite 2 tipos de citação. O que a gente chama de nota de rodapé ou autor-data. Né? Então, a nota de rodapé é aquela que você vê escrevendo e tem aqui número 1, e embaixo da página você faz um traço, bota 1 e bota o nome do autor, a obra, a página, o ano, tudo bonitinho. E repete na referência, certo? Tem gente que acha que pode botar o rodapé e na referência não tem nada, não, você tem que repetir na referência, beleza. Quando você, por exemplo, começou numa página, você citou um autor, e na página seguinte você vai ter que colocar outro número, mas você quer fazer referência à mesma obra, você pode botar, né? Obra citada, página tal, não tem problema nenhum. Agora, é possível também fazer o que a gente chama de autor-data. Eu, por exemplo, prefiro autor-data, porque o autor-data ele é melhor para quem escreve, e a nota de rodapé é melhor para quem lê, e não para quem escreve. Mas eu prefiro autor-data, que é você escrever segundo, sei lá, Cartelucci, aí você abre o parêntese, certo? O nome do autor está aqui, então é autor, certo? O nome do autor está aqui. Você aí vai botar o ano, então sei lá, vou botar aquela 2010, vírgula, P, que é a página onde está essa citação, 37, fecha parênteses. Então você bota autor, data e ano. Certo? E página. Autor, ano e página. Certo? Para uma citação direta. Ou seja, aquela citação de 2 linhas que você vai traduzir, colocar, copiar, colar. Certo? É a citação chamada de citação direta. Essas citações diretas, se elas
elas tiverem até 3 linhas, elas podem vir no corpo do texto. Se elas tiverem mais de 3 linhas, elas têm que vir 2 pontos, dar um parágrafo e recuo de 4 centímetros. Certo? Isso é chato, mas não tem jeito, né? Tem. Certo? Então, a citação direta, aquela citação que você pega exatamente o que o autor disse, né? Se quiser, bota até aspas e coloca lá. Nessa citação, você tem que, se for até 3 linhas, no corpo do texto. Se for mais de 3 linhas, você pula um parágrafo, dá uma margem, aquela reguinha de 4 centímetros, e escreve daqui para cá. Certo? Essa questão de citação, também a gente tem que prestar atenção. O tamanho da fonte ou não muda? Muda, geralmente é 10. Você muda um ou 2 pontos do tamanho da fonte. Certo? Então, essa citação direta, ou você bota 2 pontos, aspas, ou se você não quiser colocar, você coloca 2 pontos e itálico, certo? Mas você tem que colocar lá essa citação direta. Mas existe também um outro tipo de citação, que essa é mais difícil, porque a pessoa acha que citação é só quando você pega exatamente o que o autor disse e coloca. Mas existe uma coisa chamada citação indireta, que é complicado, porque se você não coloca, você cai em plágio. O que é a citação indireta? É quando você quer dizer o que o autor disse, só que com outras palavras. Então você não vai copiar e colar. Então o que você vai fazer? Você vai dizer, baseado no entendimento de fulano, e aí você vai dar, né, a sua visita lá, aquilo ali, mas você em algum momento vai ter que colocar junto de fulano o ano e a data, ou um númerozinho e embaixo a outra de rodapé. Certo? Ou seja, no corpo do texto você vem dizendo o que fulano pensa, mas que com suas palavras. É o que a gente chama de citação indireta. Se você diz que é com base em fulano, você já está dizendo, beleza, você está informando do leitor que você está fazendo uma paráfrase, você está aí fazendo uma citação indireta. Não tem problema nenhum. O problema é você falar o que a pessoa disse com outras palavras e não botar ele na citação, porque aí vira plágio e às vezes a pessoa faz de inocência. Faz porque a citação indireta ela não sabia e colocou dessa forma. Certo? Sim. Não, depende do tipo de colocar. Se você for de autodata, você vai colocar como eu falei. Se for nota de rodapé, nota de rodapé. Certo? Sem problema nenhum. Então, basicamente, de citação, a gente tem isso. A outra dúvida que as pessoas têm. Me diga assim, com mais de 4 linhas, mesmo assim, bota no lugar? Faz o recuo, bota no lugar? Ó, presta atenção. Você tirou as duas coisas. Autodata ou nota de rodapé, que são as formas de citação que você pode fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você for fazer citação direta, ou seja, aquela que você copia e cola, ela vem no corpo do texto, seja autodata, seja nota de rodapé. Se for até 3 linhas, vem no corpo. Se for mais de 3, vai 4 centímetros e começa. Então, faz se autodata ou nota de rodapé. Certo? Uma outra dúvida que as pessoas também têm, Flávia, como é que eu faço para citar lei e como é que eu faço para citar fonte digital, artigo, coisa que eu procurei. Então, lei, você geralmente vai citar, você vai colocar na referência Brasil, vírgula, e qual é a lei? Constituição Federal de 1988, o ano, né, a editora, acabou. Ou Código Civil, Brasil, vírgula, Código Civil, ou Brasil, o que você quiser, certo? Sendo instrumento de lei, você pode colocar, se for só uma lei, você pode colocar a lei tal, número, barra, ano, não tem problema, mas se for um código, você tem que sempre citar Brasil, vírgula, e botar código ou Constituição, você vai citar dessa forma. Flávia, se eu quiser citar fontes que eu colhi digitalmente, uma pesquisa que eu colhi na internet, como é que eu vou fazer? Certo? A citação normal, né? Vocês sabem fazer, certo? Então, só para refrescar a memória. Então, se eu quiser fazer uma citação normal, então, Silva, que é o último nome do autor, em todo em maiúsculo, vírgula, Pedro, normal, Pedro Silva, ponto. O nome do livro dele, então o livro dele é, deixa eu ver, Adoção Internacional.
ponto. Aí aqui vem, ele lançou esse livro pela RT, certo? A RT fica onde? Em São Paulo. Então, São Paulo, 2 pontos, RT, que é a editora, vírgula, o ano, 2012, ponto. Isso é fácil, se tiverem dúvida, peguem referência de qualquer livro, que vocês vão ver exatamente assim. É o último nome em maiúsculo, depois. E aqui eu botei Pedro, mas por exemplo, podia ser Pedro da Silva. Então é Pedro da Silva. Ou meu nome é Flávia da Fonseca Maripieve. Maripieve, Flávia da Fonseca. Né? Você pode colocar, não tem problema. O último número é que tem que vir aqui. Ah, e se ele ver vocês for Silva Júnior ou Silva Filho, aí ele vem Silva Júnior, maiúsculo, Silva Filho e o Pedro atrás, certo? Aí depois vem o título da obra, a cidade, 2 pontos, a editora e o ano. Isso é o que você vai colocar nas referências, certo? E como é que eu faço, por exemplo, se a adoção internacional de Pedro foi um artigo que eu achei na internet? Como é que eu faço? Eu vou colocar Silva, vírgula, Pedro, bom, aí eu vou botar aqui adoção internacional, certo? Só que eu não vou colocar São Paulo aqui dentro, tudo porque a internet você não tem lugar. Então você vai colocar disponível em, certo? E aí dá um Ctrl+P, dá uma copiada naquela barra de navegação da internet que copia a barra toda. Ou http www, não sei o que, 2 barras, não sei o que, 3 barras, as misérias todas que tiver lá, certo? Você copia e cola, disponível em. Depois você vai colocar embaixo, não basta só que você diga disponível em, você tem que fonte você achou, você tem que dizer que dia você acessou. Então você vai colocar acessado em e vai colocar a data, certo? Então 2/6/2017, certo? Então ela está disponível e acessada. Sim, diga. Tem algum negrito, alguma coisa aí ou é direto? Não, aqui embaixo não. Aqui no título, aqui na coisa, o título e tem negrito. Isso. Diga. Não, hora também demais. Não, graças a Deus não. Ainda não, porque a BNT muda toda hora. Daqui a um dia pode ser, mas hoje em dia não, ainda não precisa não. Certo? Então o importante é de qualquer fonte de internet, sempre disponível em, e copia a barra toda e acessado em. Diga. Ela é menos 10 também, é menor do que, é a mesmo tamanho que você vai usar na citação de exatamente, certo? Bom, feitas as devidas referências, se você quiser, você bota em tabelas, etc, em anexos, certo? Diga. Também colocar tabelas. Sim. Não, a gente tem regra até para espirro, entendeu? Mas, para aqui, você não se preocupe com essa superestrutura, não. Eu prefiro ver suas tabelas listadas do que isso. Né? Se você quiser publicar depois, sei lá, não na revista jornalística, sei lá, no concurso, numa coisa, aí, quem tiver dúvida, porque assim, a gente é chato pra caramba, então a gente só exige o que é o básico do básico. Mas quem tiver dúvida para uma coisa muito específica, tem um site chamado ABNT Digital, que tem todas as normas da ABNT. Ou então, às vezes, né, o Google, o Oráculo, o mundo moderno, você joga lá. Qual é a norma da ABNT para estação de tabela, não sei o quê. Aí ele já lhe manda para a ABNT na norma certinha, certo? Bom, para a gente entender isso tudo que eu falei aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver o que é que eu estou dizendo. Eu quero. Peraí, rapidinho. Rapidinho. Simples, o que for de frescura
dados, você precisa, junto com o questionário, se você quiser, por exemplo, se você quiser só números, você nem precisa colocar o nome da pessoa, certo? Porque você só qualquer número. Mas se você quiser uma coisa mais específica, sei lá, o sexo, etc, tem que colocar um nome. A coisa da pessoa, aí você tem que, na pesquisa, pedir para a pessoa assinar autorizando a divulgação desses dados referentes à vida dela. Porque se é identificado, precisa. Entendeu? Um termozinho simples que autoriza você a divulgar esses dados. Tratar e assinar. Não, se for dados públicos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E se o questionário for, por exemplo, anônimo, também tem problema. Dependendo do tipo de dado que você escolher, facilita. Entendeu? Agora sim, você tem que, por exemplo, ter cuidado de colocar limites. Então, qual é o lápis temporal? Esses dados foram colhidos de tanto do tanto a tanto do tanto na cidade de Salvador, no bairro tal ou nos bairros tal. Você tem que definir bonitinho sua amostra. Certo? Exatamente. Ou na prisão tal, são coisas assim. Certo? Bom, vamos mostrar aqui na prática o que é que eu estou falando exatamente, certo? Isso eu vou mandar para vocês, certo? Mais ou menos como é que a banda toca. Aqui em cima ele tem instruções para elaborar, vocês vão colocar o título ou artigo de vocês, certo? Então aqui em cima é o título, aqui recuado no cantinho, o nome do autor, certo? Geralmente, eu coloco meu nome completo e minha maior titulação que importa para aquilo ali. Então, por exemplo, se eu vou escrever um artigo jurídico que eu quero que tenha um impacto só acadêmico, eu coloco lá, Flávia Maripietri, doutora em Pereira, que é a maior titulação que eu tenho. Mas, por exemplo, se eu quero atingir também o público de advogados, eu boto Flávia Maripietri, doutora e advogada. Certo? Você qualifica do jeito que for mais interessante para vocês, certo? Então, você vai colocar seu nome completo e aqui as principais atividades acadêmicas. No máximo 3 linhas e hoje em dia já se manda colocar e-mail também. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que com tudo que a gente produz termina parando em e-mail digital, às vezes a pessoa quer entrar em contato com o autor daquele texto para tirar uma dúvida, para escrever um texto junto, etc. Então se recomenda que você coloque o seu nome, sua qualificação e seu e-mail. Sendo que isso tem que ser uma coisa breve, máximo de 3 linhas, uma coisa bem enxutinha, porque isso aqui é o que está lhe apresentando, mas tem que ser uma coisa mais simples, certo? Bom, nome do orientador. O nome do orientador, ele precisa vir porque quando você vai lançar no Lattes seu TCC, você precisa fazer menção a seu orientador também, certo? Então aqui você vai colocar o nome do orientador, que no caso é a pessoa que nos fala, e-mail não precisa, porque o e-mail é não precisa não, certo? Então só Flávia Maripietri, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito de Defensoria Pública. Isso aqui é uma coisa que é opcional, ou seja, não é em todo artigo científico que você vai ver isso aqui. A que área de direito esse artigo pertence, entendeu? Eu geralmente não gosto de colocar isso aqui, porque eu acho que ele limita, porque às vezes eu quero fazer um artigo interdisciplinar, entendeu? E eu escolho uma área só. Mas vocês precisam saber que isso existe, mas isso não é obrigatório. Você não precisa ter isso no artigo. Vocês só sabem um pouco para mim? Só subir. Bom, não, beleza. Aí aqui, o que eu falei a vocês, o bendito do resumo. Como é que eu faço o resumo? Negrito, 2 pontos e texto corrido. No resumo, eu não dou parágrafo. É tudo ponto de segmento, certo? Para artigo, repare, isso tem que ter 500 linhas, mas a monografia, para artigo, são, linhas da palavra, são 200 palavras, de 150 a 200 palavras, certo? Não é assim, se eu botar mais de 200 eu vou perder por conta disso, não. Vai ser aprovado por isso, não.
mas se recomenda que você siga as regras direitinho da BNT. Então, manter limite de 150 a 200 palavras, usar a terceira pessoa do singular, certo? Isso tudo são conselhos, porque eu já disse, a BNT não proíbe que você use a primeira pessoa, mas a terceira dá uma neutralidade mais interessante. Não use parágrafos, frases negativas, sílabos, etc. Símbolos, etc. Ou seja, o texto tem que vir corrido e simples, entendeu? Você não pode botar uma pergunta, uma interrogação, uma coisa no meio. Depois do resumo, aquilo que eu disse, a palavra-chave, ela vem aqui, no máximo para aqui 5 palavras, certo? Para artigos, de 5 a 8 vai ser para monografia. Para artigos são 5 palavras-chave. Separadas entre si por ponto ou por hífen, tanto faz. Né? Aqui, ó, o abstract e as keywords, que são a palavra-chave, elas podem vir da língua que você quiser, ó. Então tem, ó, aqui já tem até abstract em inglês, resumem em espanhol e em francês, para quem compartilha, certo? E aí keywords, palavras-chave e aqui você fala para os chefes. Então, você escolhe o que você quer, não tem problema nenhum. O sumário, aqui, ele lembra muito o resumo da forma de escrever. Ou seja, o sumário, ele é corrido, certo? Só que esse sumário, aqui como é, ó, o sumário, ele é corrido, mas sempre é ponto de segmento. Então, introdução, que geralmente não se numera. Aí vem capítulo 1, aspectos normativos e tipográficos. 1.1, 1.2, 1.3, pode botar os pontos que você quiser, certo? Aqui ele colocou desenvolvimento porque isso aqui é um trabalho de engenharia. Mas como eu disse para vocês, não se usa exatamente esse nome de desenvolvimento, certo? Aqui você vai colocar o capítulo 2, sei lá, adoção internacional no Brasil, de crianças menores, conclusão e referências, certo? Ou seja, seu sumário, a gente geralmente faz aquele sumário do lado, em livro tem assim, quando é artigo, ele vem, não vem numerado as páginas e o texto vem assim, ó, corrido, certo? Você não vai dar parágrafo, não vai dar nada disso, certo? Bom, a introdução. Aquilo que eu disse, a introdução ela não é numerada e ela serve para explicar o seu trabalho de uma forma resumida, certo? Devendo ser breve e objetivo, lembrando aquelas partes que precisam estar na introdução, certo? O tema problema, os objetivos, a metodologia e a apresentação dos capítulos. Minimamente tem que estar isso aí. Bom, aí aqui pode subir mais rápido, certo? Aqui, ó. Ele vai fazendo capítulo 1, capítulo 1.1, capítulo 2, e aí ele vai subindo. Pode subir, pode subir. Certo? Isso aqui é se fosse, tá vendo? O texto que ele vai e faz, certo? E aí a conclusão. A conclusão ela não é numerada e ela serve para você explorar, digamos assim, aquilo que você compreendeu, aquilo que você concluiu a partir da pergunta lá da introdução, certo? Então aqui você vai. E o importante é que na conclusão você pode, inclusive, sugerir coisas, fazer sugestões, etc. Não tem problema nenhum. Por último, as referências, certo? Aqui é o que eu falei, ó. Primeiro nome, depois o último nome maiúsculo, o primeiro nome, o nome da obra, certo? A cidade, a editora e o ano. Isso é uma citação normal para todas as outras que você precisa. Lembrando que isso aqui em ordem alfabética, certo? Em ordem alfabética. Aí, achei esse agora eu quero mostrar outro tipo de artigo para vocês. Eu quero mostrar tudo. Pronto. Esse é coisa do outro. É a mesma coisa do outro, só que ele abre essas janelinhas para lembrar vocês. O artigo é em dupla, porque esse aqui, porque a medida não proíbe que seja em dupla, mas a faculdade, ou melhor, a universidade onde você estuda, proíbe que seu TCC seja em grupo ou em dupla por causa do projeto pedagógico, tá bom? Bom, então de novo. Bom, aqui, ó, como elaborar um artigo científico
Título do artigo centralizado, as autoras. Aqui, tem gente que opta por fazer, repare como é diferente, tem gente que opta por fazer, aqui só o nome da autora, um asterisco e cai embaixo na nota de rodapé, qualifica a autora. Mas pode ser feito da outra forma que a gente fez. Repare, ela vem aqui no canto e já no corpo do texto vem dizendo, fulana, doutora, médica, não sei o que, a qualificação indo logo em seguida, não tem problema nenhum. Aqui a gente segue a mesma coisa, passando resumo, né, que fala que recomenda o conteúdo. Aqui ela utilizou, tá vendo? Aquela mesma da qualificação aqui. Não tem problema. Aí, a introdução. Aí, vez aqui e usa, ó, mostra algumas das normas da ABNT. Se você tiver dúvida, como elaborar referências, você vai procurar a NBR 6023. Eu tenho uma dúvida de como é que eu faço o resumo. A NBR, isso são normas brasileiras, certo? Para padronizar a pesquisa científica e aí tem vários. Subir as características, aí vai mostrando. Aqui é a estrutura do artigo. A estrutura pré-textual, que são as capas, a introdução, a estrutura textual, que é o desenvolvimento mesmo, a conclusão e tudo, e o pós-textual, que são as referências e os anexos que você eventualmente queira colocar. Pode subir. Desenvolvimento, conclusões, isso aqui tudo assim, eu estou subindo porque eu fiz isso vocês lá em casa, né, só para tirar dúvida. O que era mais importante era mostrar a vocês visualmente o que é, como é que se coloca o artigo. Ilustração. Tabelas aí, ó. Aqui também fala sobre como coloca tabelas, qual é a fonte da tabela, mas lembrando que essas tabelas têm que vir sempre em anexo, tá? Pronto, pode puxar e abrir o último. Aí agora, repare que eu trouxe artigos, artigos, né? Só para você. Mas aqui eu trouxe um artigo de verdade, certo? Ó, então, ele colocou aqui, se você quiser colocar na assessoria também, não pode falar, não tem problema. Mas aqui vem a guarda compartilhada no Código Civil. Esse é o título. Um mundo de coisa cabe aqui dentro. Aí a autora, a cidade e o ano. Essa daqui é a capa dela. Tá subindo. Ela optou por colocar também, alguns autores optam por colocar uma contracapa. Ele repete o título, só que agora a autora vai lá para cima e aqui coloca artigo científico apresentado pelo Isso vocês precisam colocar porque o Lattes, se vocês quiserem cadastrar na frente, existe, né? Então eu escolhi inclusive esse artigo para mandar, porque vocês podem copiar essa parte aqui igualzinha, sem problema nenhum. Aí, ó, o título, repare como ela mudou, ela não colocou asterisco e foi para baixo, ela já foi para a qualificação toda da autora, problema nenhum. A resumo, certo? Ou seja, o que ela quer falar nesse aqui de guarda compartilhada? O que ela quer falar, na verdade, assim, ela começa a dizer que a sociedade levou um tempo para inserir guarda compartilhada no Código Civil, e o que ela quer, na verdade, é saber esclarecer dúvidas quanto à aplicação da guarda compartilhada, quais os critérios para a sua fixação e qual o critério para a fixação de alimentos. Então, repare que no resumo ela já adianta, dentro de guarda compartilhada, que é um termo enorme, o que ela vai falar. Então, ela quer se fixar em aplicação da guarda compartilhada, critérios para a guarda compartilhada e fixação de alimentos. Bota as palavras-chave, direito civil, direito de família, dissolução de casamento, filhos, poder familiar, guarda. O sumário, repare o sumário, a técnica é da pirâmide invertida. Ela começa do mais genérico para o mais específico. Então, repare que o capítulo 1 dela é o direito de família. Olha que enorme. E o último capítulo dela é princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Então, ela vai falar do mais genérico, do direito de família, do poder familiar, da proteção dos filhos, do menor interesse do menor, ou seja, ela vai falar um monte de coisa. Depois ela vai falar da guarda, então ela vai falar da direito de família, da guarda, o 3, da guarda compartilhada, o 4, dos princípios constitucionais, e o 5 seria a conclusão, mas conclusão não se numera, tá? Então repare que ela sempre vai do mais amplo para o mais estreito. Essa é a melhor técnica, você sempre ir do mais amplo para aquilo que você quer falar. Porque, na verdade, cá para nós, o artigo científico todo
O que está de mais importante está na conclusão e no último capítulo. Porque o último capítulo é exatamente o que você quer falar. É a cereja do bolo. Então, repare, ela queria falar de guarda compartilhada, mas para chegar aqui nos princípios constitucionais que regem a guarda compartilhada, ela falou do direito de família como um todo, falou do instituto da guarda compartilhada, para poder chegar na questão da guarda compartilhada, como ela queria abordar na questão da fixação dos alimentos, etc. Ó, a introdução, tá vendo? Não é numerada. E aqui, repare, eu marquei, eu não sei se já está marcado no texto, mas repare que o problema de pesquisa dela ficou muito claro. Ela começa: o presente trabalho busca estabelecer, repare, busca estabelecer critérios objetivos. Repare que ele começou mostrando o objetivo dele, ou a justificativa. O que ele quer com esse trabalho? Certo? O objetivo dele é estabelecer critérios objetivos para que o juiz decrete a guarda compartilhada, já que não há previsão de critérios objetivos do ordenamento. Aí é que ele vai falar do juiz, se eu for mais um pouquinho aqui, pronto. Aí repare, eu cliquei ali. Esse parágrafo aqui, ele mostra exatamente qual é o tema problema dele, é uma pesquisa de pesquisa. Assim, pretende-se fixar os critérios que o juiz deverá se valer para determinar a guarda compartilhada e averiguar se é possível. A pergunta dele é essa. Ou seja, só que repare que ele fez o parágrafo, mas eu podia transformar isso numa pergunta, como a seguinte pergunta: existem ou é possível se fixar critérios objetivos para que o juiz fixe a guarda compartilhada e é possível se averiguar ainda se existem termos para guardas compartilhadas unilaterais? Isso é uma pergunta. Só que ele não quis colocar em forma de pergunta, ele resolveu colocar em forma de afirmação. Então, qual foi a afirmação dele? Ele pretende fixar nesse trabalho dele se existem ou não critérios objetivos para que o juiz fixe essa guarda compartilhada ou não. Exatamente isso que vocês vão fazer, certo? Aí aqui ele vai falar mais, certo? E aí ele vai começar a explicar os capítulos dele. O que é que ele fala? Não, aqui ele está falando. Vai descer. A elaboração. Aqui, ó. Começar a dizer, certo? Que a guarda compartilhada, como serão fixados os alimentos, etc. E repare que ele não falou. No primeiro capítulo se busca analisar aquilo, no segundo capítulo ele falou: busca-se analisar a guarda compartilhada, etc. Minha recomendação é que vocês falem mesmo do capítulo, que fica mais fácil para o leitor. No primeiro capítulo eu falei disso, no segundo capítulo eu falei daquilo. Se você não quiser fazer a missão expressa ao capítulo, está errado, não. Mas facilita muito a leitura do texto, certo? Vai descendo. E aqui ele vai dizer qual foi o marco jurídico dele, ou seja, que leis ele usou para poder chegar nesse processo. A Constituição Federal, o Código Civil, o ECA, a Lei do Divórcio e jurisprudência, certo? Um erro, assim, não é um erro, não é erro a primeira palavra, assim, uma coisa que não é legal é violação. Jurisprudência dos tribunais. O ideal é que você diga dos tribunais, se os tribunais superiores, se tribunais brasileiros, se tribunais internacionais, se é um tribunal específico, se é o STF, se é o STJ, se é um tribunal de justiça do Estado, ou seja, se é um tribunal federal, se é o TRF, ou seja, você dizer em que tribunais, isso facilita muito, porque de alguma forma delimita também a sua pesquisa. Tá? Pronto, aí aqui todo mundo sabe, certo? Aí seguindo. E aí eu quero chegar, vai aí para a referência, já para o final, para ver se eles têm alguma citação para mostrar a eles a citação de internet. E pode pular para o final. Conclusão, pode mais. Pronto, ó, repara aquilo que eu falei, ó. Ele quis fazer referência à Constituição. Brasil, Constituição da República, 5 de outubro de 98. Só que repare, ele não usou uma Constituição física. Ele utilizou uma Constituição que ele pegou na internet, disponível em acesso lá do ENC. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Repare que todas as leis ele não pegou física, ele pegou tudo na internet, não tem problema nenhum. Aqui uma citação de livro mesmo, certo? Mas aqui uma citação de internet.
ele coloca o nome da autora, o título disponível em acessar doente. A única preocupação que vocês têm que ter no final é isso. Bom, gente, eu sei que é muita informação, eu não tiro a razão, mas assim, a gente precisava ter essa conversa para relembrar, né, os institutos, para relembrar o que vocês precisam relembrar, mas eu acho que esse material vai ajudar. Então eu vou passar, descer daqui, eu vou passar para a Carmen todos esses 3 artigos que eu coloquei para vocês, bem como as orientações de qual é o tamanho da fonte, tudo isso, certo? Para que vocês comecem a ler, e lembrando que eu vou soltar ainda o e-mail para vocês, mas a gente vai, quando terminar aqueles cursos, a gente vai dividir a turma, porque daqui a 15 dias a gente vai se encontrar de novo. Não vai não? Tá, peraí, tá, eu vou chegar lá. Diga. Sim. Não, encadernação no dia espiral é normal, sim, sem problema nenhum. Entre um tópico e outro, qual é o espaçamento? 2? Não, repara, entre um tópico e outro, o espaçamento é normal. Agora, entre um capítulo e outro, você tem que virar a página. Certo? Então, por exemplo, é o direito, como ela falou lá, o direito de família. Aí você vai falar para 1.1, o espaçamento normal. Mas vamos supor que o 1.3, que esse é o último tópico do item 1, terminou no meio da página. Você vai começar já o capítulo 2. O capítulo 2, você tem que começar na outra página. Certo? Mas entre um tópico e o outro, o espaçamento é normal. Alguém mais queria perguntar alguma coisa? Vi um dedo ali atrás. Bom, é isso. Vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos dividir a turma assim de de A a G no primeiro momento e de G a Z no segundo momento, dá mais ou menos equalizados. Pronto, vamos fazer por número, pronto, vamos fazer isso. Vou pegar a lista, certo? E aí vou ver lá embaixo até o nome de fulano vem um dia, até o nome de ciclano vem outro, fica mais fácil. O ideal é que vocês falem entre vocês para que vocês possam trocar. Mas claro que a gente pode fazer questão. O que eu não quero é o seguinte, vamos supor, no primeiro dia eu fiquei aqui entulhado de gente, aí no segundo dia, entendeu? É isso que eu não quero. Por quê? Porque senão a gente termina não fazendo um trabalho bom com todo mundo, tá? Mas por mim não tem problema nenhum de data nem nada. Sim, estamos dizendo aqui que daqui a 15 dias a gente não vai fazer porque é feriado. Qual é o feriado? Corpus Christi. Então a gente pode. A gente não pode fazer então. Peraí, 30 de junho e qual seria o outro? Veja aí pra mim, comentário. Peraí. O povo que chora, meu Deus. Ai. Peraí. 36 e 7 do 7. É isso? Pronto. Então, vou fazer isso, certo? Vou caminhar e vou falar, você já sabe, pessoal, cada um pela sua letra, já sabe mais ou menos 2 horas. É o quê? 2 horas aqui nessa mesma sala. Não, vou pegar a lista, certo? E vou dizer, até o nome de fulana, certo? A partir do nome de ciclana, Peraí, vou dizer o quê? Pode ser de manhã, não? Não, porque de manhã eu estou aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode, ao invés de ser na sexta, dia 30, se vocês quiserem, a gente pode fazer na quinta. De tarde. Então, assim, porque eu disse, a gente vai dividir para uma questão de organização, mas não é uma regra fixa, entendeu? Então,
dia tal, eu preciso trocar, tudo bem, não tem problema. A questão só é assim, se no primeiro dia tiver muito cheio, um pouquinho de paciência, porque a gente atende todo mundo, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. E mesmo assim, se não der para atender, vamos supor, no primeiro dia, no dia 30, todo mundo resolveu bater aqui no dia 30, certo? Não tem problema. Mas aí a gente vai atender todo mundo. Sei lá, chegou 5 horas, 6 horas da tarde. Não dá para atender ninguém, a gente vai empurrando, então a gente remarca, esse pessoal fica para o segundo lote, não tem nenhum problema, não tem nenhuma coisa de sentido. Agora lembrando o seguinte, que é 90 dias a partir da segunda orientação. Então, o pessoal que vier dia 30, é 90 dias do dia 30, o pessoal do dia 7, para depois o pessoal não vir dia 30 e querer depositar junto com o pessoal do dia 7, certo? Para não ter problema. Então é 90 dias a partir do dia que você teve aqui. E outra coisa, vamos supor, dia 30, meu nome está escalado, mas eu estou no interior, eu não quero vir. Eu sou obrigada a vir? Não. Mas saiba você que seu prazo começou dia 30. Eu não vou sair avisando, catando o guru, dizendo qual é o prazo, que eu nem tenho como fazer isso. Certo? Então, 90 dias a partir da segunda data. Você pode vir, é opcional, não tem problema nenhum. Mas fique sabendo que você vai ter 90 dias a partir daquela data. Alguma dúvida ainda? Então, parar e aí, conversando. Eu me esqueci de passar no sem pressa. Entendi, tá já assim. E aí, por mim não tem problema, eu quero saber se vai saber que tem problema. Não, todos presentes. Porque a gente já saiu. Todos presentes. Eu vou pedir esse pessoal meu dia eu estive aqui. Eu não posso pedir, cadê a lista? Oi?